Olá, salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Professor Horta. Fluidos. O fluido é o gerador de todos os seres. O fluido é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda a espécie de bichos, animais e vegetais, e por isso o fluido é o causador de toda esta bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluidos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluido mau gera os seres maus, e o fluido bom gera os seres bons. Então, nos fluidos estão as causas e as origens deste tudo aparente que surge do nada e retornar ao nada. Surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluido está o tudo do tudo aparente, o tudo do nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Compõe e decompõe, constrói e destrói. Então, existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes, de todas as cores e de vários tamanhos. Por isso, há bichos de todos os tamanhos, até um microgerme, o microvírus e os que as lentes não dão para ver. Como não enxergam o fluido, e sim sentem. Assim existem vírus e microvírus, que não há lentes para enxergá-los, como não há lente para enxergar os fluidos. Tudo isto por a formação da natureza ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida, elétrica e magnética. O fluido elétrico irmana-se com o fluido magnético. São dois em um só. Tudo isto, fluidicamente, para nos provar que toda a natureza e sua criação é fluídica. E o fluido é o causador de toda a geração, de toda a formação, de todos os seres e todos eles diferentes. E por isso, todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente. Em raças, a espécie é uma só, mas todos são diferentes uns dos outros. Devido a esta infinidade de fluidos, todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por conseguinte, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. O professor Horta, eu vou só encaminhar uma pergunta aqui rapidamente para o nosso Dr. Carlos, porque nós estamos aqui diante de uma revelação muito simples e objetiva, quando nós estamos preparados para entendê-la, que é sobre a origem da vida. E a pergunta que eu encaminharia aqui ao Dr. Carlos rapidamente sobre este tema, esta é a definição do modelo organizador biológico, MOB? Esse termo é científico e já tem bem mais de 40 anos, né? O campo biomagnético pessoal pré-existe o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então são estes fluidos aqui que o racional está falando, que não há lente que veja, que são invisíveis, que ninguém vê os fluidos. Isso. E no caso do MOB é o fluido que reproduz sempre o mesmo ser, toda vez que vai o raciocínio se materializar. Eu agora encaminharia para o professor Horta a seguinte pergunta. Se tudo que existe neste mundo é de origem fluídica, inclusive um cristalzinho que a gente forma lá nos nossos tubos de ensaio, há
modelo fluídico anterior à formação dessas substâncias químicas também? Isto se aplicaria ao reino mineral, professor Horta? Tudo o que nós conhecemos ou podemos imaginar como matéria são energia condensada. Ou seja, o fluido, o que a gente não vê, que também é energia, ela condensa e forma. Pode formar, por exemplo, um estado líquido, pode formar, por exemplo, um estado sólido, que é o caso do cristal, não é isso? E pode formar, por exemplo, um estado gasoso, que é o mais próximo da ideia que temos de fluido. Nós temos uma máxima na leitura. O ar não deixa de ser um fluido. Sim, ou o fluido que formou o ar, né? Exato. Porque nós temos a parte material, e aí eu apenas a guisa de esclarecimento também para que a gente desenvolva bem essa temática da questão dos fluidos. O racional afirma para nós que este conjunto eletromagnético ele é composto de 3 energias. E ele define estas 3 energias como sendo uma energia líquida, ele chama o termo líquido, não é o estado físico, já alertando para este sentido. Uma energia líquida, elétrica e magnética, e a segunda energia é os seres formados por esta energia líquida, ou seja, tudo que existe neste conjunto eletromagnético é energia transformada em seres. Então este seria o segundo estado. E existe uma terceira energia no conjunto eletromagnético, que é o que ele chama de energia invisível. Então a energia invisível é que governa e direciona a transformação da energia líquida, que são os fluidos, na energia material, que são os seres. Então tudo que nós vemos, um objeto, o próprio vento em si, que nós sentimos, a massa, os átomos, etc., eles são de origem fluídica que a gente não vê. Então o estado dos fluidos é um estado de uma energia líquida. É o que eu pude, aí já é uma interpretação minha pessoal, pude compreender nessa máxima. Tudo neste mundo é energia líquida transformada em seres. Então esses são os 2 estados. E tem a energia invisível, eletromagnética. Claro que isto é do conjunto eletromagnético. Dr. Carlos, alguma manifestação a esse respeito? Não, é isso mesmo. Faz sentido isso? Quer dizer, o que o racional aqui está falando dos fluidos, ele está falando dessa energia, que ele chama de energia líquida. Talvez no sentido, porque o racional ele usa palavras próprias com sentidos do que ele quer nos mostrar. O modelo organizador biológico, que a gente já falou aqui várias vezes, é esse estado de energia líquida, invisível, que nós não vemos, que traduz o sentido do que era a planície racional. Você está percebendo mais ou menos esse foco dessa transformação da energia líquida nos seres materializados, que são matéria. Faz sentido isto para dentro do nosso conhecimento químico? Porque você, como professor de química, e eu também, eu fiz a pergunta para a gente perceber isto, porque quando se forma um cristal lá na química, temos uma teoria, mas ninguém sabe explicar por que ele se forma. Você lembra da teoria da precipitação dos cristais? Coagulação, né? Isso. Coagula vamos parar, não vamos sair do laboratório, vamos entrar nas estalactites e nas estalagmites. O que faz aqueles minerais crescer dentro de uma caverna? É esse sistema de coagulação de um líquido e nessa coagulação, ou seja, cria forma. Temos que lembrar que a forma é a realização da matéria. Isso Quer aí. dizer, ela se sente realizada quando chega à forma. Então, em todo esse sistema de formas, nós vamos deparar com isso que foi pertinente a sua pergunta. É porque os fluidos que o racional está falando aqui, ele não é os fluidos materiais, são fluidos invisíveis que organizam essa transformação da energia líquida, que ele depois chama de espermatozoide, com a propriedade
dele, não uma propriedade biológica, né? Assim eu posso entender que ele chama de espermatozoide esta energia líquida, porque nela está a semente da vida, que é a semente de origem fluídica. E nós ainda temos, que ele nos mostra, que esses fluidos são efeito de uma primeira energia, que é a energia racional. Que aí nós já entramos na formação cósmica. Tem que lembrar que o espermatozoide no sentido de semente, né? Exatamente. Porque o espermatozoide é uma parte, no caso, esperma do macho, e, no caso, o óvulo. Fluido seminal. Fluido seminal. São duas máquinas. Da fêmea. Nós podemos chamar de duas máquinas, ou gametas. A junção dos dois forma o ovo. O ovo é que é a semente. Que é o pingo d'água. Exatamente. E por que o racional chama de pingo d'água esta formação, doutor Carlos? Porque um pingo d'água é uma coisa ínfima, né? E a pessoa, depois que cresceu e se acha um tudo, porque não seria porque é apenas uma partezinha da planície, não é ela toda, apenas uma parte. O sentido tão simples e óbvio que às vezes a gente não percebe. O sentido metafísico é esse, o sentido psicológico é o outro. O entrelinhas. Eu gosto de fazer esse tipo de pergunta e faço para mim também. E gosto de esclarecer as pessoas neste sentido. A planície derreteu, né? A planície virou água, então a água é pingo d'água. Cada ser que se forma neste mundo, ele tem o seu pingo d'água. Exatamente. Neste pingo d'água é que está toda a estrutura fluídica, que é a parte da energia líquida, por isso é que chama de pingo d'água, que é toda a instrução organizacional daquele ser, naquela classe de vida, é claro. Não estamos falando apenas dos animais, dos vegetais ou dos minerais, é de todos. Todos os seres. Todos os seres têm, no conjunto, dentro do conjunto eletromagnético. Inclusive o mineral. E, claro, principalmente ele. Esse é que é o mais obscuro para a ciência no momento, mas hoje nós temos certeza e podemos provar e comprovar que o mineral é um ser vivo dentro do conceito de energia racional. Parece fluídica. Até que é eterno. Né? Ele até parece eterno, exatamente. Então, essa qualificação, esta mensagem, quando a gente tem as informações adequadas, nós começamos a perceber que o racional aqui está nos preparando para mostrar uma mecânica que a matéria não conhece. Porque nós conhecemos a mecânica material, cientificamente falando. Não é isso, doutor Carlos? Nós temos a mecânica material, mas tem a mecânica celeste, que é exatamente esta mensagem aqui. Ela está falando da mecânica celeste, que é a parte fluídica que se transforma em seres. Ele não botou o nome que é uma mecânica celeste, mas estamos aqui dizendo para você que isto é a parte da mecânica celeste, da formação da vida material. Então, o corpo, para existir neste mundo, dentro do conjunto eletromagnético, ele está nos dizendo que precisa de um fluido, que é a semente. Não importa a classe de vida. E que esta semente tem uma origem racional. Isto não está dito aqui, está dito em outras mensagens. Então são, na verdade, 3 mecânicas da vida e que a gente precisa estudá-las e esclarecer bem as pessoas, porque não está escrito que é uma mecânica. Mas nesta mensagem aqui a gente vê claramente hoje que se trata da mecânica celeste. Ele está nos mostrando que existe a mecânica celeste, fluídica, que são os fluidos, para formar toda a formação dos seres materiais. Edivaldo. O racional tem uma linguagem simples e prática que todas as pessoas podem entender. Ele dá um exemplo do fluido. Fala, vocês não veem fluido. É como o vento, vocês não veem, mas sentem o fluido. Quer dizer, até uma criança sabe identificar o vento. Ele não vê o vento. Ele diz é como o vento. Como o vento. Ele não diz que o vento é um fluido, mas é um ser material. Mas é um ser, mas ele explica e toda pessoa pode entender o que é um fluido. Porque ele compara o fluido com o vento, que você não vê o vento, mas sente o efeito do vento. Uma criança sente o efeito do vento no rosto. Ele vê uma folha caindo e fala, foi o vento que derrubou. Então o racional, ele é bem objetivo para explicar o que é o fluido. E assim o ser humano, independente de qualquer entendimento que ele tenha, ele passa a entender
que o campo material que você vê, por trás desse campo tem o invisível que você não vê, que movimenta aquilo. Inclusive, o ser humano. Você vê o ser humano grande, forte, mas você não vê antes de ser o ser humano que ele era. E, a princípio, ele era um pingo d'água. Apenas um pingo d'água, invisível ao olho humano, só visto pelo microscópio, mas mesmo assim ainda não é a energia. Antes da energia ele não vê, mas ele vê o efeito que é o pingo d'água e depois o ser humano crescer. Ô, Edivaldo, nós temos um assunto no próximo vídeo, provavelmente nós trataremos, né, na próxima gravação, podemos tratar exatamente isso. O que nós vimos aqui hoje é sobre essa questão fluídica, que é a parte invisível, que o racional compara para a gente entender como o vento, mas não é o vento. Quer dizer, o fluido é o ser material, o vento é o ser material, e o fluido é que ainda é o ser material. Porque não há efeito sem causa. Mas nós sabemos também que não há causa sem origem. Então vamos precisar de mais um vídeo para falar sobre essa parte, porque neste fluido, que é a parte invisível que ninguém vê, é onde está materializado o habitante de vida eterna. Até a próxima oportunidade. O terceiro milênio, esclarecimentos da cultura racional para todos poderem se conhecer e conhecer a sua verdadeira origem, porque tudo é de origem racional. E a fase é racional. Salve!